O ajuste ao desequilíbrio macro. Começar com um país grande e depois com um país pequeno. Suponha que o Brasil, um país grande, tenha exportação menos importação menor do que zero. Ele está exportando menos do que ele importa. Há duas formas de fazer o ajuste. Primeiro, nós sabemos que I menos S mais G menos T mais X menos M é idêntico a zero. Além de ser a condição de equilíbrio, é uma condição contábil, por isso que eu pus idêntico. Então, os investimentos maior que a poupança, o excesso de investimento, mais o déficit público, mais o superávit comercial, tem que ser zero. O país está com este problema aqui, ó, aqui menor do que zero. O que o FMI propõe imediatamente? Reduz o gasto público. Ou seja, se isto é menor do que zero, isto aqui tem que crescer para maior do que zero. Controla o déficit público. Nós podemos escrever aqui o seguinte: x menos m, mudando de lado, é igual a t menos g mais s menos i. Se x menos m é menor do que zero, é porque esses dois componentes são menores do que zero. O governo está gastando mais do que arrecada e os investimentos são maiores que a poupança nacional, ou familiar, o setor privado. Portanto, para controlar o balanço comercial, quem está importando mais do que exporta, está vivendo além das suas possibilidades. Primeira proposta, gaste menos, diminua a demanda agregada. É a proposta chavão. É a proposta comum. Então, na crise da dívida externa brasileira, o FMI e os nossos credores vinham ao Brasil e diziam, é preciso reduzir o déficit público. Na Grécia, a proposta é reduzir o déficit público. Em Portugal, na Espanha, na Irlanda, vamos reduzir o déficit público. Porque vocês estão vivendo além das suas posses, tomaram empréstimos e mais. Tem que reduzir o déficit público. É a proposta padrão mesmo. Quais as bases desta hipótese? Existe um produto nacional bruto, esse produto é plástico, ele pode ser importado ou exportado, consumido ou investido. Esse produto nacional bruto é plástico. Trata-se de um modelo, de uma proposição macroeconômica que supõe que a economia produz uma grande quantidade de produtos, bens e serviços, que podem ser trocados uns pelos outros. Há uma curva de possibilidade de produção, onde há algum custo de trocar menos petróleo e mais carvão, menos carro importado, mais carro nacional. Há um custo, mas esse custo é irrelevante para a macroeconomia. Portanto, se vocês estão exportando menos do que vocês importam, só há uma solução: diminuir a demanda agregada. Nós não podemos reduzir o investimento privado, porque ele é eficiente e tal, mas também não há mecanismo para isso. Pode aumentar a taxa de juros para obter este resultado. Mas a regra geral é um corte generalizado de demanda agregada. Tá certo? Há uma alternativa.
a esse corte generalizado. É mexer na taxa cambial. Essa proposta aqui é chamada demand, não sei se é chamada, mas pode ser reducing. A alternativa é demand switching. Ao invés de segurar toda a demanda agregada, faça com que a taxa cambial suba, o real vai de 1,80 para 2. Aí as exportações, a produção de exportáveis aumenta, a produção de importáveis, a produção e o consumo de exportáveis aumenta, a produção de exportável aumenta, o consumo de exportável diminui. A produção de importáveis diminui e o consumo de a produção de importáveis aumenta e o consumo de importáveis diminui. Ou seja, se acerta o balanço comercial, não precisa trazer toda a demanda agregada para baixo. Isto é possível e às vezes desejável para um país grande. Para um país pequeno, se caiu o preço da banana e deu um déficit no balanço comercial, esse país ficou mais pobre, ele tem que reduzir a demanda como um todo. Ele não produz outra coisa. Ele ficou mais pobre, é como se ele fosse um tecelão de teares manuais, apareceu o tear mecânico, ele ficou mais pobre, perdeu emprego. Ou ele fosse um operador de mimeógrafo, apareceu a Xerox, ele perdeu emprego. Ou se fosse um datilógrafo, apareceu o computador, cada um datilografa os próprios trabalhos, perdeu emprego. Mais fácil. Se ele fosse um telegrafista, apareceu o rádio, a internet e tantos outros meios de comunicação, o telegrafista já era. Talvez, eu imagino que ainda exista telegrafista em navios de guerra, mas é uma suposição de filme antigo. Mas o telegrafista ficou mais pobre, só tem um jeito. Ou ele arranja outro emprego, ou tem que cortar o consumo. Tá certo? Então, um país produtor de banana, caiu o preço da banana, só tem uma alternativa, é reduzir a demanda agregada. Um país como os Estados Unidos, ou como o Canadá, ou como a Austrália, caíram as exportações e as importações cresceram, ele pode desvalorizar o câmbio. Ele vai incentivar a produção de exportáveis e reduzir e incentivar a produção de importáveis e reduzir o consumo desses dois itens. Um país grande adotando a política de demand reducing em geral, na frase do McKinnon, que virou uma frase, que era uma frase já popular, é como se você quisesse que o cachorro segurar o rabo do cachorro para ele balançar o corpo. Porque o rabo do cachorro é o setor de tradables. É pequeno em relação ao total da economia. Então você quer segurar toda a economia para resolver um problema de uma parte pequena da economia, que é o balanço comercial. Se você desvalorizar o câmbio, você talvez diminua a demanda agregada, mas o país fica mais pobre. Mas ele fica menos pobre do que seria o caso se ele tivesse que diminuir toda a demanda agregada. É como se eu quisesse diminuir a demanda de automóveis em São Paulo ou no Brasil, falasse, para diminuir a demanda de automóveis, eu vou diminuir a demanda agregada. Então aumenta imposto para todo mundo, reduz gastos, vai diminuir a demanda de automóvel. Mas é uma forma de reduzir a demanda de automóveis menos eficiente e pior do ponto de vista do bem-estar social. Muito mais fácil é aumentar o preço do automóvel ou da gasolina. Aí nós podemos substituir o uso de automóvel por outras alternativas, andar a pé, de ônibus, não andar, gastar em livros, ou ver televisão em casa, ou pôr uma banda larga que você compra tudo pela internet. Tem muitas possibilidades. Certo?
É a mesma coisa quando você tem um desequilíbrio no balanço de pagamentos. Uma alternativa é reduzir a demanda inteira. A outra alternativa é substituir, mudar a taxa cambial para haver uma substituição entre produção e consumo de tradables e produção e consumo de non-tradables. Se você for um país pequeno, um motorista de táxi, para diminuir, se você quiser fazer com que se use menos automóvel, inclusive menos táxi, esse taxista está mais pobre, não tem jeito. Certo? Ele é que nem uma república de banana. Mas todos nós, o Brasil, para usar menos carro, não precisamos de cortar o déficit público. Temos outras alternativas. A mais simples é aumentar o preço dos táxis. É o mesmo raciocínio aqui. Nós podemos estudar o mesmo fato, o mesmo problema, levando em conta o caso dos salários nominais rígidos. O autor deste trabalho, McKinnon, ele está construindo uma área monetária ótima, levando em conta o processo de formação de preços, entre preços domésticos e preços internacionais. Ele não tem nada a ver com a teoria quantitativa da moeda ou com a teoria do padrão ouro. É o preço das coisas que define o valor da moeda. É radical, ele não é o assunto do artigo dele, mas é radicalmente oposto ao pensamento monetarista, a quantidade de moeda que define o seu preço da moeda. Primeiro, o item mais importante dos non-tradables é o salário. O trabalho é basicamente imóvel, ou muito menos móvel do que outros fatores de produção. Em parte, por causa de restrições legais, pelo menos entre Estados-nação, na Comunidade Econômica Europeia, todos têm um passaporte único e imagino que têm o direito de trabalhar em qualquer país da Europa. Mas existem várias barreiras culturais, se não existirem legais ainda. Quando se ouve falar em xenofobia na França, acho que a França é o mais importante deles, não ouvi falar, não li nada sobre a Alemanha. Em Portugal se fala dos albaneses, é muito albaneses aqui. A Albânia não faz parte da Europa. Existem barreiras legais e culturais à movimentação de mão de obra. Essas barreiras culturais são a língua, primeiro, vamos dizer, as legais, a língua e a própria infraestrutura. A habitação, transporte, segurança social, previdência social, serviço de saúde e assim por diante. Você sai do Brasil, vai morar na Inglaterra, os brasileiros, se fossem todos trabalhar na Inglaterra, eles passariam a usufruir dos serviços públicos da Inglaterra. O metrô, o transporte, a segurança e o serviço de saúde público. Eles onerariam o tesouro inglês. Então, há barreiras para um brasileiro morar na Inglaterra ou para um brasileiro morar nos Estados Unidos. Mesmo dentro da Europa, há mobilidade, mas essa mobilidade não é perfeita por várias barreiras legais, se é que existem, dentro da Europa, e as culturais. E as relativas aos serviços públicos fornecidos pelos Estados nacionais. Como é que a taxa cambial auxilia neste problema?
Vamos supor, o país A tem um déficit no balanço de pagamentos e o país B tem um superávit no balanço de pagamentos. Por que o país A tem um déficit? Porque a sua taxa, o preço dos seus produtos está muito alto. E, basicamente, o salário está alto. E aqui o salário está baixo. A taxa cambial subindo no país A vai fazer com que o salário sob taxa cambial caia. E se acontecer aqui o inverso, né, a taxa cambial aqui cair, a relação salário-taxa cambial vai subir. Você substitui a flexibilidade dos salários, que não existe ou que não é grande, pela variação na taxa cambial. Então, o Brasil precisa exportar mais. Nós temos dois caminhos. Primeiro, chamar a CUT, a UGT, a Força Sindical, os sindicatos funcionários públicos e propor a eles o seguinte: vamos reduzir o vosso salário em 10%? É possível? Não é. Agora, se a taxa cambial se desvalorizar em 10%, os trabalhadores também perderam, não 10%, mas uma fração de 10%. Eles vão pagar gasolina mais caro, vão pagar soja mais caro, feijão não se exporta, arroz mais caro, milho mais caro, leite mais caro, carne mais caro. Eles vão estar perdendo o salário real, só que de uma forma que não depende deles, é pela desvalorização da taxa cambial. Portanto, você consegue fazer o ajuste da economia com menos desemprego. É o oposto do que os padrão ouro propunha. Taxa cambial única, tem superávit, tem déficit, diminui a demanda agregada de todos. Diminui a renda geral. Para um país como uma República de Banana, não há alternativa. Subir a taxa cambial é equivalente a reduzir a renda real de todos, porque tudo é importável ou exportável. Para um país grande, elevar a taxa cambial é uma redução da renda real aceitável. Os monetaristas e os homens da expectativa racional diziam: mas você está supondo que o trabalhador olha para o seu salário nominal com mais cuidado do que ele olha para a taxa cambial. Ele tem algum tipo de ilusão monetária. É uma ilusão monetária cambial e não com relação ao total do índice de preço. Pode ser. Mas quando você muda um preço relativo, as possibilidades de ajuste são melhores do que quando você muda a renda como um todo. Se pensar aqui produtos tradables e non-tradables. E aqui está a curva de, vamos pensar que a curva de indiferença social. Neste ponto aqui, exportação menos importação é menor do que zero. É preciso mudar para um ponto, para cá, deixa eu ver, para cá aumentar, isso aqui é consumo, né? Aumentar o consumo de non-tradables e diminuir o consumo de tradables. Tem que mudar eles para essa curva aqui. Você tem dois caminhos. Um é este, que é o demand reducing. E tem este, que talvez atinja uma curva de indiferença maior, permitindo que eles escolham entre produtos tradables mais caros e não tradables mais baratos. Tá certo? Um você reduz a demanda toda, outro você faz o demand switching. Provavelmente o demand switching tem um custo social menor. É uma forma de reduzir o salário real.
É uma forma de reduzir o desemprego, se o desemprego estiver associado a um salário nominal maior. Agora pensem na crise de 30 e no desemprego. Qual era um dos obstáculos para aumentar o emprego? O salário nominal rígido. E a taxa cambial tinha que ser fixa. Portanto, era difícil aumentar o nível de emprego. Tá certo? Reduzir, se as taxas cambiais fossem flutuantes, como passaram a ser 1935 e 1936, o salário real se reduzia através da desvalorização cambial e através da inflação. Se nós pensarmos no caso do Brasil de novo, nós podemos ter uma moeda única em 2012, porque a mão de obra, o non-tradable, hoje, não era assim no passado, ele pode morar sem muitas dificuldades, sem muitos custos de adaptação. Pode morar em São Paulo, Porto Alegre, Recife, Brasília, Anápolis, Manaus, só vai encontrar algumas dificuldades no clima. Não encontra nenhuma dificuldade legal, somos todos cidadãos do mesmo país. Alguma diferença nos serviços de infraestrutura, não há dúvida nenhuma, esses são non-tradables, mas eu não sei dizer onde é que é melhor e onde é que é pior com o trânsito de São Paulo, né? Portanto, aqui, se o Manaus tiver, se o Nordeste tiver um déficit no balanço comercial com relação a São Paulo, a mão de obra pode se deslocar daqui para lá e de lá para cá. O preço do non-tradables vai tender a se igualar. O salário de São Paulo é parecido com o salário de Recife. Não é igual, tem diferenciais sempre. Mas é parecido. A mão de obra dentro desse país é um tradable. Entre regiões do país, a mão de obra é tradable também. Está certo isso? Portanto, São Paulo, com relação ao resto do Brasil, tudo é tradable. Não com relação ao resto do mundo. Mas com relação aos outros países do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, quase tudo é tradable. E mesma coisa para o Nordeste. E, portanto, nós podemos ter uma taxa de câmbio única entre o Farroupilha, o Lampião, Brasília e o Bandeirantes. Eu não criei nenhuma moeda para o Rio, carioquinha. Tá certo? Nós somos totalmente, todos os nossos produtos são tradables dentro da área nacional, inclusive a mão de obra. Não era assim no passado. A infraestrutura de diversos países, de diversas regiões de São Paulo, do Brasil, eram mais díspares. Mas hoje a agricultura do Centro-Oeste é feita por netos ou filhos de gaúchos e paranaenses. Trabalhar no Nordeste ou em São Paulo é muito parecido. Existe uma porção de paulistas, uma porção não, um número seguinte. Existe paulistas trabalhando no Nordeste e nordestinos em São Paulo. Até para o Rio a gente vai, até os cariocas vieram para São Paulo, que era inimaginável no passado, mas sempre sentem saudades. Esse é o problema que nós vamos discutir na aula que vem sobre a Europa. A Europa usou a moeda única, passou a usar a moeda única em 1999. Então ela adotou um regime de taxas cambiais fixas entre os diversos países que pertencem a essa mesma região monetária. O que acontece em relação a isso é o tema da aula aqui.